Prezadas amigas e prezados amigos, no vídeo 55, nós encerramos as apresentações sobre a ascensão do ser luminal e as frequências vibracionais. Entretanto, algumas pessoas solicitaram mais explicações sobre o tema, pois não ficou muito esclarecedor, muito claro, principalmente como seríamos nós acessarmos a mente suprema Eu Sou, a mente do Espírito, né? Será que somos capazes de acessar a mente do Espírito? Na verdade, eu fiquei um tanto inibido naquela oportunidade e a fim de falar sobre isso. Mas acho que hoje podemos falar um pouco, né? Então vamos lá. Vimos que a terceira dimensão, onde estamos encarnados, carrega a dualidade da prática do bem e da prática do mal, mais do mal do que do bem. Os espíritos e respectivos corpos físicos, nesta terceira dimensão, então, vivem aprisionados num mundo de sofrimento e dor, pois muitos relutam em trabalhar a evolução moral ou espiritual. As forças trevosas dominam o planeta, com certeza. Entretanto, quando esses seres imortais, os espíritos, encontram a ascensão espiritual, né, e procuram acessar uma dimensão mais sutil, a quinta dimensão, por exemplo, acontece um fato importante, que é a regeneração. É uma regeneração, uma transformação. O bem, então, vai prevalecer em relação ao mal, e então há empatia e amor ao próximo, conforme Jesus nos ensinou, não é mesmo? E o que é a ascensão? Nós já explicamos, mas vamos falar um pouquinho diferente, talvez. Quando utilizamos esse termo, em se tratando de ascensão espiritual, queremos dizer que o ser luminal, nós aqui, está tomando uma consciência de um novo estado. Ou então, está tomando consciência de um novo estado consciencial. Entenderam? A criatura que vive a vida baseada em conceitos externos passa a entender que tudo é interno, é tudo aqui dentro de nós. A ascensão espiritual é interna. Dessa forma, a criatura consegue entender a própria realidade e se transformar, independentemente do mundo que a cerca. Certo? Essa ação pode acontecer com uma só pessoa, com um grupo de pessoas, ou poderia acontecer com toda a humanidade, o que é muito difícil ou impossível. O despertar está disponível para todos, mas nem todos estão prontos para o despertar. A diversidade na humanidade é infinita. O despertar vai depender do interesse de cada pessoa, logicamente. Aqueles que estão prontos. Então, para mim, o trabalho de ascensão é individual, com certeza. Eu tenho sempre falado sobre isso. A ascensão espiritual é tão benéfica para quem a encontra, quanto para quem convive com aquela criatura que a encontrou. Isso também é muito interessante. Nós vamos agora recordar que o ser luminal é composto pelo espírito, como já falamos, né? Por campos de energias do espírito, por campos de energias do corpo físico e pelo corpo físico. Temos também o que nós chamamos de a mente suprema Eu Sou, que é do espírito, e a mente física, que é do corpo físico, além dos campos de energias vital, emocional e espiritual do corpo físico. Eu estou descrevendo de uma maneira diferente todo o processo da ascensão espiritual, mas eu acho que vai ser interessante para o nosso entendimento. Vejam que nessa descrição que eu fiz agora, nós temos dois seres distintos. Um espírito imortal e outro material com tempo de validade de vida. Portadores das próprias mentes e também dos próprios campos de energias.
Temos a mente do espírito, a mente física, o campo de energia do corpo físico e o campo de energia do espírito. Então, o espírito é o ser imortal, o ser inteligente do universo. Criado por quem? Pela fonte criadora. Nós já sabemos disso, né? Muito bom. Considerando o processo reencarnatório, um corpo físico aqui pode viver sem esse entendimento. Isto é, que há um ser imortal espiritual conectado a ele. Ele não percebe isso. Quer dizer, as pessoas percebem num certo momento da vida. Então, considerando esse processo reencarnatório, um corpo físico ele pode viver sem esse entendimento que há um ser imortal espiritual conectado a ele, por meio do quê? De campos de energias, e vivendo em mútua simbiose. É interessante isso aí. O Espiritismo fala de uma certa forma, mas não fala com a ênfase que eu estou dando neste momento. Eu falei ainda que quando a criatura alcançar um certo nível da ascensão espiritual, isto é, por exemplo, acessando a quinta dimensão, o espírito ou a mente suprema, eu sou, se revelará e se mostrará comandando integralmente o ser nominal. Aí o corpo físico vai compreender com a sua inteligência que há um ser imortal comandando todo o ser nominal. Nesse momento, então, essa minha mente física, repetindo, né? Ou o ego entenderá esse fato e aceitará que o ser imortal encarnado no corpo físico seja o condutor nessa circunstância de vida que antes estava ignorada. Entendeu? Enquanto esse fato não acontece, enquanto o ser nominal não ascensionar espiritualmente, esse fato, esse conhecimento do corpo físico não acontece. O corpo físico, como ser animal que é, ficará pensando que ele é único e simplesmente um ser material, sem a presença de um espírito encarnado que faça parte do ser nominal como um todo. Exemplo disso é, por exemplo, uma criatura adepta ao ateísmo. A pessoa está num estágio intelectual e espiritual que vai pensar dessa forma, pois não acredita no ser espiritual imortal. Ele imagina que é só ele, material, em corpo físico, único, né? Nasce, vive e morre. Entenderam? Então, enquanto o ser nominal aqui encarnado não ascensionar espiritualmente e não chegar num certo nível, ele nunca vai saber que há um espírito acoplado a ele por meio dos campos de energias do espírito e do corpo físico. Não há comprovação científica. Acredite se quem quiser. E como é que o espírito comanda o ser encarnado? Comanda por meio da mente suprema eu sou. Estou falando isso, né? Eu poderia definir essa mente suprema com uma outra denominação. Isto é, simplesmente a mente do espírito. Assim como denominamos a mente física do corpo físico. São apenas palavras. Então, em resumo, nós temos o espírito ou o eu verdadeiro. Tem muitos nomes para isso. Posso falar consciência. Temos a mente do espírito, a mente suprema eu sou. O campo de energia do espírito, que os espíritas falam em perispírito, né? Temos o corpo físico, a mente do corpo físico e os campos de energias do corpo físico. Precisa compreender tudo isso naturalmente. Então nós temos todo esse complexo espírito, corpo físico. Agora nós vamos deixar de lado um pouco essa história de espírito e corpo físico e vamos fazer algumas considerações sobre a presença da fonte. A presença da fonte é o criador de tudo que existe, né? Para compreendermos isto, é necessário que as nossas mentes do espírito e do corpo físico, vamos dirigir essas nossas mentes para a fonte de toda a causa universal. O eu serei o que eu serei, conforme Deus falou a Moisés.
Ou eu posso também falar a fonte de tudo que é, ou a fonte de tudo que existe. Quantos nomes tentando definir Deus, não é mesmo? Nós não sabemos do que se trata esse Deus, mas é o Criador de tudo que existe. Sabemos que Deus, o Criador, é uma grande fonte de luz espiritual, a luz infinita da criação, vocês lembram? De onde emana toda a luz e perfeição na criação da matéria. Ele é a fonte criadora de tudo que existe. Ao seu redor flamejam infinitas formas e seres brilhantes que são consciências vivas e que vivem na sua aura, na aura de Deus, na luz infinita da criação, diante de seu esplendor divino e recebem a sua irradiação. Todos são dotados de inteligência, de vida. Sabemos que o infinito divino da criação está sempre criando e expandindo os limites do reino da fonte criadora. Tudo está em expansão, até o universo, nós sabemos. Para tal, é necessário que o mesmo se individualize, para então criar a sua obra e dar continuidade à expansão do reino divino. Entenderam o que eu estou falando? Tem que individualizar tudo o que existe em vida. As individualizações, então, são os seres co-criadores do universo ou reino divino. Somos nós aqui, os espíritos, os seres imortais, como se fôssemos células do corpo de Deus. Agora, então como é que é essa mente suprema aí, eu sou, do meu espírito, do nosso espírito, né? A mente suprema, eu sou, ou a mente do espírito, pode ser entendida como o eu divino, o Deus individualizado em cada ser. Porque a mente se mescla ao próprio espírito, é óbvio. O eu sou da minha mente aqui é a partícula de Deus em ação. Entenderam? Trata-se da centelha divina em nós, a luz que pode se tornar um com a presença da fonte. Isso é importante entender. Quando eu falo eu e a presença da fonte somos uns, é a minha mente suprema eu sou que está se unindo à presença da fonte. Então, a mente suprema eu sou, ela é caracterizada pelas qualidades espirituais, que eu posso falar também como os registros akáshicos. É uma mente poderosa que comanda as ações do ser espiritual e do corpo físico ao mesmo tempo. E o corpo físico só vai perceber isso quando houver ascensão espiritual à quinta dimensão. Pelo menos mentalmente, né? Há ainda outro aspecto importante nessa mente espiritual, isto é, a consciência crística dentro da mente, que está também em evolução. Eu vou explicar daqui a pouco sobre isso aí. Então, a mente suprema eu sou, trata-se da mente do espírito, que pode comandar o ser nominal em toda a sua integridade, isto é, comandar o espírito, a integração dos campos de energias e também o corpo físico. Na mente suprema eu sou, encontramos os registros, como eu já falei, das vidas passadas, os registros akáshicos. Consta também o plano de vida, e este está diretamente relacionado com a atual encarnação. Os registros akáshicos são os arquivos de todas as informações presentes em nossas vidas passadas, presentes e futuras. São a memória viva de todo o vivenciado em nossas existências, quer seja da memória ancestral que herdamos dos nossos antepassados nos níveis vital, emocional, mental e físico, quer seja nos registros da memória ativa de outras vidas passadas, outros planos de consciência, desafios de aprendizagem, além do propósito ou missão da nossa vida. Compreenderam? Essa mente suprema eu sou, ela tem todos os registros das vidas. Porque é o ser imortal que evolui intelectualmente, espiritualmente, a cada momento até a perfeição. Já falamos isso em outros vídeos.
E os registros akáshicos, então, são campos de informações quânticas, né? Protegidos e apoiados pela divindade, cujo acesso está disponível para nos auxiliar no despertar da consciência. Devo lembrar que akáshico deriva do sânscrito akasha, que significa éter. O éter é a substância que compreende tudo que tem vida no universo. Entenderam? Então, agora vamos falar um pouquinho daquela consciência crística que eu citei. A consciência crística pertence à mente do espírito, da mente suprema. Está acima de qualquer denominação religiosa, não tem rótulo religioso, pois tem abrangência universal. É um estado elevado de consciência, capaz de abranger uma realidade muitas vezes ignoradas por nós. O que nós estamos aqui na terceira dimensão é observando não a realidade, mas a ilusão. Muito bom. O que é essa consciência crística? É o amor, a prática da fraternidade, sendo incondicional para tudo que existe no mundo, para todas as pessoas, para com a natureza, para com toda a criação universal. Eu vivo falando dessa parte do amor incondicional. É sobre isso que estamos falando. É a consciência crística da minha mente, do meu espírito, que tem a ver com a mente física, mas a relação é intensa, importante no espírito, porque é o ser imortal que vive eternamente, não é? Imortalmente. A consciência crística não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus de Nazaré, o Cristo, pois Cristo, essa palavra aí, não é nome, é um adjetivo e significa ungido, abençoado. E assim temos muitos Cristos na história do mundo, Buda, e Zoroastro e tantos outros, uns mais, outros menos Cristos, né? Mas todos abençoados e trazendo cada um a sua mensagem espiritual da fonte criadora para a evolução da humanidade. É a partir dessa premissa que a consciência crística se faz presente em todos aqueles que trabalham para melhorar o nosso mundo, desde o mais simples ao mais complexo, desde o mais ignorante ao mais sábio. Agora vamos descrever o que pensamos acerca do corpo físico. Vamos fazer um parênteses aqui. Não vamos falar em células, nada disso. Nós temos no corpo físico algo que vamos denominar de inteligência física, ou consciência física, que tem a ver com a nossa mente física, inerente a todos os seres vivos do planeta, inclusive os vegetais, e que apresentam dois objetivos na vida existencial, que eu também já falei sobre isso: a sobrevivência e perpetuação da espécie ou reprodução. Nós só pensamos nisso como seres animais. Na consciência física, há o quociente de inteligência, que pode ser medido e varia ao infinito, sendo que no ser humano apresenta-se bem mais desenvolvido ou mais elevado, né, considerando-se a escala biológica. Todos esses campos de energias que nós estamos vendo, que são produzidos pela consciência física, lembra do ATP também? Das células também que se produz todo esse campo energético, e vibram no campo de energia do corpo físico, no microcosmo, permitindo o trânsito de informações biofotônicas até ao infinito. Então, como é que essa informação quântica ela é transmitida através desses campos de energia do corpo físico e do campo do espírito? Devemos destacar que esses campos, no caso aqui físico, o vital, mental, emocional, espiritual, como campos de energias, podem produzir diferentes frequências vibracionais e podem sofrer mudanças ou bloqueios em relação à rede cósmica de energia, que eu já expliquei, né? Decorrente de inúmeros fatores endógenos e exógenos. Quando eu começo a trabalhar a minha frequência vibracional, eu vou acessando níveis mais sutis da rede cósmica universal.
e eu posso me sintonizar com essa frequência vibracional da rede cósmica e sair da contramão da vida no entendimento da minha realidade. Então podemos entender que a consciência física humana pode apresentar diferentes campos de energias ou campos bioenergéticos, como por exemplo, um campo vital ou etérico, um campo mental, um campo emocional, um campo espiritual. Nós já falamos sobre isso, né? Cada um deles com características e graus diferentes, variando em cada criatura, e podem estar unificados, podem estar bloqueados ou não. E como consequência, produzindo doença ou saúde. Certo? Então, eu vou definir, vamos falar um pouquinho sobre cada campo aqui do plano físico. O campo etérico ou campo vital, eu já falei um pouquinho, mas vou melhorar um pouco essa informação. É composto por minúsculas linhas de energia. Nós não vemos porque é a nível do microcosmo. Tem a mesma estrutura do corpo físico e inclui todas as partes anatômicas, todos os órgãos, células e sistema. É como se fosse a minha matriz de energia que dá a formatação dos meus órgãos materiais. Consiste então numa estrutura definida de linhas de força ou matriz de energia, né? A qual se modela e firma a matéria física do corpo humano. Certo? Esse campo corporal, também chamado de campo corporal por autores de física quântica, os pseudos, né? Que aceitam também a parte espiritual. Está em constante movimento, porque é campo de energia, de vida, promove a estabilidade e forma das estruturas do corpo físico e se estende para fora do meu corpo físico, por isso que ele é visível por videntes ou quem tem preparo para isso, cerca de 5 milímetros até 50 milímetros em volta do corpo, quer dizer, 5 centímetros, né? E pulsa num ritmo, pulsa, porque é pulsação, é onda de energia, cerca de 15 a 20 ciclos por segundo, isso pode ser medido pela ciência. Ele é visto na cor azul claro até ao cinzento e é um campo de energia estruturado. E deve ser estruturado, obviamente. O campo agora emocional físico está associado aos sentimentos, às emoções. Ele não é estruturado como o campo etérico, envolvendo o corpo físico em contínuo movimento, né? Porque é um campo de energia. Aos olhos de um vidente, ele apresenta-se multicolorido e como se fosse um campo esfumaçado, vamos falar assim. Agora, temos o campo mental físico, que também envolve aqui o meu corpo físico. Esse campo mental físico é um campo de energia estruturado, associado aos pensamentos e processos mentais. Apresenta-se na cor amarelo claro. Então, ele é definido aqui no meu envoltório energético. Então, esse campo emocional, o campo mental, o campo vital, eles podem ter bloqueios, dependendo como a mente física está em relação ao meu entendimento na vida. Ao apego, ao desapego, coisas do tipo, né? E o campo espiritual físico é um campo de energia não estruturado como o emocional, envolvendo o meu corpo físico e associado a aspectos espirituais. De repente tem um lampejo de que há um Criador de tudo que existe. O meu espírito já vai ter um conhecimento mais aprofundado sobre a parte espiritual. Entenderam? E vou insistir, só para lembrar, estamos falando de mecanismos do microcosmo, na espuma quântica, do que acontece ao entorno do meu corpo físico. Entenderam? Bem, amigas e amigos, agora nós vamos destacar os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são ferramentas da mente suprema Eu Sou, que são ferramentas do espírito. A gente poderia dizer que o pensamento seria uma energia eletromagnética ou algo compatível. A ciência não tem como explicar muitas coisas na verdade. Então vamos lá, os pensamentos eles agem
na fisiologia e comportamento das diversas partes do ser huminal, isto é, espírito, campos de energias, chakras, canais de energias e do corpo físico, influenciando, por outro lado, o comportamento das células, dos tecidos, dos órgãos, sistemas, campos bioenergéticos, enfim. Os pensamentos podem agir sobre todas as estruturas, promovendo a saúde ou não do ser integral. Isso a ciência já está cansada de comprovar. Cansada não. Por exemplo, há trabalhos sobre a oração, sobre a meditação e os efeitos da oração, da meditação sobre a saúde do ser integral. Isso já existe comprovadamente. Muitos trabalhos. E paralelamente a isso, a mente física, o ego aqui, também age em consonância, trocando informações biofotônicas com o espírito, utilizando os pensamentos com a mente suprema eu sou. Entendeu? Nós temos os pensamentos do corpo físico e os pensamentos do espírito. E pode haver entre espírito e corpo físico um diálogo. Isso é verdade. E só se percebe isto quando a gente alcança um certo estágio evolutivo espiritual, que é o que eu estou querendo falar neste vídeo. Então temos aí um processo recíproco de informações quânticas entre espírito e corpo físico, e todo o processo acontece transitando nos campos de energias. Estão percebendo a importância dos campos de energias? Vejam aí uma figura esquemática que eu estou mostrando de uma certa maneira. Não vou explicar essa figura, mas vocês podem ler e vão compreender com certeza. Agora, se o espírito, por exemplo, em suas qualidades espirituais, for portador de uma mente suprema depressiva, em função de um estágio evolutivo ainda deplorável, poderá influenciar a fisiologia e reprodução das células do corpo físico e produzir disfunções, doenças, cânceres e tantas outras doenças. A diminuição do sistema imunológico, da sua ativação. É com os pensamentos que se pode ativar ou inibir as funções das estruturas físicas e energéticas do ser. É um processo quântico de ação. E tanto o espírito como o corpo físico, um pode influenciar o outro nesse aspecto. Na verdade, as duas mentes trocam informações entre elas, a nível quântico sempre, durante a encarnação do espírito, proporcionando a evolução intelectual e moral. E vamos destacar mais uma vez, a mente física só percebe o comando da mente suprema, eu sou, quando alcança um nível de ascensão moral, espiritual, um pouco mais elevado em frequência vibracional, acima da 4ª dimensão. Quando eu estou conseguindo acessar a 5ª dimensão, que é uma dimensão da prática incondicional do amor. Entenderam? É que pode acontecer esse fato que eu estou falando agora. Nessa fase ou nesse momento, a vida do ser luminal poderá se tornar harmoniosa com as duas mentes espiritual e física integradas num trabalho evolutivo, intelectual e moral importante. O que é isso aí? É a prática do amor incondicional que eu falo tantas vezes. Segundo alguns autores, isso aqui que eu vou falar é importante. A mente física lida com dados e informações em torno de 40 bits por segundo. Enquanto a mente suprema, eu sou, é um arquivo de crenças, débitos e créditos, e lida com dados cuja velocidade varia de 1 milhão a 10 bilhões de bits por segundo. Vocês vejam a diferença entre a minha mente espiritual e a minha mente física. Eu não estou me lembrando agora o nome do autor que demonstra isso aí. Mas, enfim, meu espírito tem uma mente muito mais veloz em vibração, em velocidade de vibracional, do que o meu corpo físico, com certeza. Então, o espírito está encarnado num corpo físico, como nós já sabemos, e que tem um o corpo físico tem um corpo mental físico, e que permite o quê? A autorregulação comportamental física,
e também emocional, que a vida na terceira dimensão recebe as influências do quê? Da sociedade onde estamos alocados, das leis. Nessa sociedade a ciência se desenvolve, nós vamos para a escola lá aprender as coisas, cultuam-se toda sorte de normas e leis, e a mente física do ser entende que seria melhor para ela, em termos de sobrevivência física e de perpetuação da espécie, de trabalhar um aperfeiçoamento. E quando isso acontece, ela pode influenciar o espírito também. Aí que está o aprendizado na evolução espiritual e intelectual. A minha mente física, no aprendizado aqui da vida em terceira dimensão, pode também ajudar a minha mente suprema, eu sou, a compreender o caminho evolutivo da prática do bem, mas também pode ficar na prática do mal, estacionando ali o trabalho evolutivo. Eu vou dar um exemplo. A criatura, por exemplo, ela fica sabendo que o vício da bebida alcoólica, por exemplo, pode provocar a morte. Nós sabemos disso aí. A ciência que está ensinando a criatura de que a bebida, que é um vício, não é uma coisa legal. Então, ela terá que trabalhar a extinção do vício se quiser sobreviver. Mas em decorrência das qualidades imperfeitas, olha o que eu vou falar agora, da mente suprema eu sou, que o espírito é imperfeito, o nosso, nessa atual momento, sente prazer no vício do corpo físico. E fica muito difícil para a mente física e emocional resolver a situação. Olha só, hein? O processo inverso também é válido. O corpo físico e a mente física também podem gostar do vício. E mesmo que o espírito ache que não seja uma coisa boa, porque aprendeu em outras vidas esse fato. Então será uma luta intensa entre a minha mente física e a minha mente suprema, eu sou, para resolver esse problema. Então, as informações quânticas serão transmitidas via campos bioenergéticos do corpo físico e do espírito, que funcionam como elos energéticos entre o espírito e o corpo físico. É por esse caminho que transitam as sensações, os pensamentos e as informações. Então, o pensamento é um instrumento por excelência, utilizando nesse trabalho de aperfeiçoamento no dia a dia da vida encarnada. E eu não sei se vocês compreenderam o que eu quis dizer com os pensamentos. É um instrumento importantíssimo. Quando eu faço meditação sobre autoconhecimento, a minha mente suprema, eu sou, minha mente física, trabalho com o pensamento no sentido de fazer um balanço das minhas perfeições e das minhas imperfeições, e a partir do momento de se fazer uma avaliação dessas imperfeições, eu me transformar. É assim que funciona. De uma certa forma é simples, o problema é compreender isso que eu estou falando e saber lidar com isso numa meditação. Então, amigas e amigos, os pensamentos, ferramentas da mente e do espírito, permitem transitar a informação quântica nos campos integrados que unem o espírito ao corpo físico e vice-versa, como eu estou falando, né? Com vistas ao processo de evolução intelectual e moral do ser integral, ser imortal. Então agora nós podemos imaginar as duas mentes, não é? A mente do espírito e a mente do corpo físico. Os dois campos integrados de energias do espírito e do corpo físico, e os pensamentos do espírito e do corpo físico em frequências vibracionais, comunicando-se um com o outro a nível quântico e passando informações, um conversando com o outro. É a mesma coisa daquilo que eu já falei em outros vídeos, da célula é capaz de saber tudo o que está acontecendo no meu corpo a partir de informação quântica dos biofótons. Lembra disso que eu já falei? É assim que é a comunicação a nível quântico. Uma célula sabe o que está acontecendo com todas as outras. Vivem num condomínio de células, trilhões delas. É a mesma coisa a comunicação, a informação entre corpo físico e espírito, corpo físico. Entenderam, então, o processo encarnatório do espírito no corpo físico, considerando esse complexo espiritual e físico? Então, trata-se de uma integração de campos de energias espiritual e físico,
por onde transitam os pensamentos, as sensações espirituais e físicas, as informações biofotônicas e uma infinidade de outros mecanismos que promovem o aprendizado, as reflexões sobre os ensinamentos, visando o trabalho evolutivo. Eu estou falando de estou falando de maneiras diferentes para falar as mesmas coisas, para ver se cai a ficha em quem está me ouvindo. Há uma troca de informações importantes entre o espírito e o corpo físico nesse processo evolutivo, em duas mãos: espírito, corpo físico e espírito. Então, amigas e amigas, agora eu acredito que vocês poderão entender o diálogo entre espírito e corpo físico. Bem, o corpo físico vive nas condições de inteligência, sensações, sentimentos e emoções inerentes aos seres animais, aqui na terceira dimensão. Ele não é tão inteligente quanto o meu espírito, com certeza. Os pensamentos transitam nesse nível onde o ego, aqui minha mente física, acredita que é senhora de si mesmo, enquanto não acontecer uma ascensão espiritual adequada. E olha, entre o corpo físico e o espírito há um campo de energia, uma membrana, vamos falar assim, que impede ao ser animal perceber que há um espírito ou ser imortal unido energeticamente a ele. E por outro lado, fica quase impossível ao espírito se mostrar como o comandante integral do ser nominal. E temos um impasse aí. Quando é que isso aí pode acontecer em termos de o espírito se revelar ao corpo físico? Essa situação indesejável só será alterada quando a ascensão espiritual à quinta dimensão for ativada e estiver num grau de evolução tal, e num certo instante, o espírito poderá se revelar à mente física e aí a criatura terá essa incrível surpresa. Eu tive essa experiência, por isso que eu não falei sobre isso nos outros vídeos. Eu tive um pouco de inibição, na verdade. Eu cheguei há uns 4 meses atrás para cá, que meu espírito se revelou a mim. Eu fiquei com 2 mentes, uma mente que está fora do meu corpo e uma mente que está no meu corpo físico. É muito louco, isso aí eu não sei nem como explicar isso, porque é tudo muito complicado. Mas de repente eu estou num outro patamar de entendimento da realidade. E é algo deslumbrante, maravilhoso. Eu vou falar de uma outra maneira agora. Quando o processo ascensional chegar num certo grau, isto é, quando a criatura estiver se conduzindo e praticando o amor incondicional, administrando o apego, os desejos e conseguindo praticar o desapego à matéria, né? Então a membrana, essa que eu estou citando, que separa o corpo físico ao espírito, ela é rompida. E nessa fase, o ser nominal estará sendo comandado pelo espírito de uma forma bem concreta. O ser nominal estará sendo comandado então por esse espírito e o ego ficará entendendo e aceitando o comando espiritual. É uma coisa esquisita isso aí, mas é assim. Enquanto o ego não... Ele tá formatado, preparado no software do corpo mental físico de tomar conta desse corpo aqui. Enquanto não houver aquela ascensão espiritual à quinta dimensão, ultrapassando aquela membrana que impede o entendimento melhor do corpo físico, o espírito não tem como se revelar. Só acontece nesse instante. Eu estou dando essa explicação porque as pessoas não estavam compreendendo como podemos acessar a mente suprema eu sou. Na verdade, não podemos acessar a mente suprema eu sou. Ela é que vai se revelar quando eu estiver apto a isto. Ela existe por si só e se revela quando a criatura, então, alcançar aquele estágio de evolução espiritual consciente e a criatura simplesmente perceberá o mecanismo ou o processo. E olha, a qualidade de vida é incrível, como muda. Na verdade, quando o espírito encarnado na terceira dimensão estiver vibrando na vida bons fluidos, praticando o amor incondicional e ascendendo à quinta dimensão,
Como consequência, então, a mente suprema eu sou se revelará ao corpo físico, como eu já falei, né? Como comandante da vida encarnada, e estará administrando a vida do ser hominal, como senhora de si mesma, vivenciando uma boa vida, mesmo com a presença de obstáculos aqui na terceira dimensão, com dificuldades neste planeta de provas e expiações, e diferenciando-se das outras criaturas, com certeza, que estão em sofrimento e dor. É uma coisa muito louca, incrível, essa compreensão. Agora, os mentores espirituais também, eles intuem e informam que a mente suprema eu sou pode enviar mensagens utilizando o pensamento, a mente física, né? Enviar para quem? Para a mente física, do corpo físico, e promover saúde física, remover bloqueios energéticos nos corpos bioenergéticos, né? Ativar sistema imunológico, ou o que nós desejarmos. Só não somos capazes de curas mirabolantes de doenças, como o câncer, por exemplo, com a mente, porque nós não temos uma mente desenvolvida espiritualmente como Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré curava qualquer doença, porque a mente dele era uma mente praticamente pura. E a capacitação dele energética, das frequências vibracionais, era um instrumento de cura incrível, que nós sabemos como era, não é? Entenderam? A mente suprema, eu sou, então, tem um poder que ainda desconhecemos neste momento da vida. E eu estou vivenciando essa experiência e não fico divulgando ou me expondo, pois eu já percebi que as pessoas não vão compreender o que eu falo de duas mentes. Vão falar que o Júlio Vigorito aqui está fora, está viajando na maçaroca, não é? Apenas alguns amigos e amigas queridos, né, que estão estudando comigo, sabem dessa história. E eles pediram para eu fazer esse vídeo aqui. E eu tive a coragem de falar essas loucuras todas para vocês. Mas é verdade, porque eu estou vivenciando essa experiência. É lógico que tudo isto não pode ser comprovado cientificamente por enquanto. Trata-se de algo transcendental. Só poderemos ter as percepções ou sensações. E eu estou tendo essas percepções. E nesse estado, os portais do universo se abrem. Ficamos entendendo a nossa inserção no universo de Deus. A ascensão espiritual e intelectual acontecem. Ficamos senhores de nós mesmos, comandando a nossa vida espiritual e física de uma maneira eficaz, livre de apegos e desejos, desapegando adequadamente, uma vez que ainda estamos encarnados nesta dimensão de provas e expiações e sofrimentos, né? Olha, vocês podem acreditar se quiserem, não é? Porque é algo bem complicado, de repente eu ficar falando aqui que tenho duas mentes, o meu espírito e do meu corpo físico. Bem, queridos amigos, queridas amigas, acredito que desta vez podemos considerar como um bom final para este assunto de ascensão espiritual e frequências vibracionais. Não é o final, na verdade, né? Tenho certeza disso, pois estamos ainda galgando os primeiros passos de entendimento ou recebendo então os primeiros conhecimentos transcendentais. Temos que estudar muito, com certeza, expandir a nossa consciência, a nossa mente suprema eu sou, ascendendo a nossa frequência vibracional, e Deus estará se revelando com certeza. E nós vamos entender a nossa realidade. O nosso espírito também estará se mostrando àqueles que estão prontos, né, ao corpo físico. E aí nós vamos vivenciar uma experiência de vida deslumbrante, incrível. E vamos seguindo a vida com uma certa alegria, com saúde, com bem-estar, até que o nosso corpo físico chegue a um final. E aí o nosso ser imortal, com certeza, estará ascendendo às novas dimensões. Temos que trabalhar isso. Sejamos todos felizes.
Queridos amigos, queridas amigas, todos nós e a presença da fonte somos um. Estão entendendo? Essas finalizações dos vídeos é toda a crença. Então nós e a presença da fonte somos um, desde que nós ascendamos espiritualmente. Vamos juntos e misturados praticando a fraternidade universal, o amor incondicional e compartilhando conhecimentos. É assim. E aí eu vou terminar falando o quê? O Deus que habita no meu coração. Saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.